Bom dia, irmãos. O tema desta manhã é domínio próprio. E o que tem isso a dizer para nós cristãos? Essa característica de uma pessoa que consegue controlar seus atos, impulsos, reações e até emoções. Uma pessoa equilibrada, sensata, em todos os sentidos. Uma pessoa moderada. Vamos pegar lá a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. O que Paulo aconselha a Timóteo? Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então ele está fazendo um conselho a Timóteo que seja moderado, ou seja, que tenha domínio próprio. E nessa manhã vamos buscar refletir o que essas duas palavras, o domínio, esse controle próprio, tem a ver com a nossa característica cristã. A psicologia, quando ela vai se debruçar, vai estudar sobre domínio próprio, ela vai colocar da seguinte maneira, que o domínio próprio seria um superego. O que é superego? Seria a minha pessoa, internamente relativizada e idealizada. Isso faria com que eu me controlasse diante das situações e isso seria desenvolvido a partir das relações com os meus semelhantes. Então, o meio teria muita importância para que esse equilíbrio, esse domínio próprio pudesse ser construído ou desenvolvido na minha personalidade. E aí, o que vai dizer a Bíblia, os ensinamentos cristãos? Domínio próprio é a capacidade dada pelo Espírito para que alguém controle seus impulsos. É uma relação que uma pessoa mantém consigo mesmo, comportamento, é algo que é interno. Nós já vimos em outras situações aquilo que é valor intrínseco, ou seja, interno, e o que é valor extrínseco. Então, o domínio próprio, primeiramente, ele nasce como um valor intrínseco, é algo meu, é algo interno, é algo do meu comportamento, mas que é algo que vai ser uma relação minha para comigo, mas também não é algo natural meu. É isso que nós vamos refletir nesta manhã. Ela está ligada ao fruto do Espírito. Se ela é fruto do Espírito, então é Ele que vai nos dar a capacidade de fazermos com que a gente tenha equilíbrio, não somente na nossa vida cristã, mas em todos os nossos momentos de nossa vida. Ela vai produzir em nós hábitos sóbrios, equilibrados e sem excessos. E produzir hábito quer dizer que vai produzir algo que façamos sem muito esforço. O que é um hábito? É aquilo que a gente internaliza e depois a gente externaliza sem nenhum esforço, porque se torna algo automático. E o domínio próprio para nós cristãos vai falar o seguinte: nós temos que combater excesso de todos os tipos e em todas as áreas da nossa vida. À luz da palavra de Deus, esse domínio próprio é uma virtude gerada pelo Espírito Santo como característica do seu fruto. E através dos nossos relacionamentos, nós vamos aprimorando. Através do meu relacionamento, ou do como eu dialogo, ou como eu me relaciono com isto ou com aquilo, é que eu vou desenvolvendo, eu vou demonstrando o meu domínio próprio. E por esta razão, talvez seja a primeira e mais observada característica do cristão, pois ela vai influenciar todo o nosso desenvolvimento comportamental, que implicará em resultados no nosso pensar, no nosso agir, no nosso falar, nas nossas atitudes, no nosso comportamento, porque é algo intrínseco. Sim, o domínio próprio vai nascer algo que seja relacionado comigo mesmo. Lembrando que o fruto do Espírito, as suas características, tem algumas que são sobretudo direcionadas para o nosso próximo. Benignidade e bondade é um exemplo claro disso. Outras características são direcionadas para com nosso Deus e outras são direcionadas para conosco. É o caso do domínio próprio, porque é através dele que eu vou balizar e que eu vou desenvolver as minhas
outras características e também os nossos relacionamentos. E por que eu digo que a nossa primeira característica, que a pessoa moderada, por exemplo, no pensar, ela vai controlar os seus pensamentos. O que ela está pensando para fugir, inclusive, das tentações. Se a pessoa é moderada ao falar, ela vai ser uma pessoa mais cuidadosa para lidar com as pessoas. Então é aquela pessoa que às vezes recebe uma provocação, recebe algo indevido, mas aí ela vai pensar para reagir. Ela vai falar de maneira adequada. Se ela precisar de falar, ela não vai falar da mesma maneira que o mundo se expressa. Então ela vai demonstrar uma moderação no seu falar, ela vai demonstrar que ela tem, como se diz, cuidado com as suas palavras e não vai simplesmente abrir a boca e vai deixar literalmente o seu espírito pessoal falar. Ela vai balizar, ela vai moderar, ela vai escolher as palavras. Isso é domínio próprio. E também no agir, né? E também no agir. O que Pedro fez quando Jesus foi preso? Ele pegou a espada, então ele automaticamente reagiu, cortou a orelha, né, de um dos soldados. Jesus vai lá, pega a orelha e, né, coloca no lugar. Quer dizer, moderação. Então, no nosso agir, a gente também vai o quê? Vai balizar, se a gente desenvolve esse domínio próprio, que nem sempre é através da ira que nós devemos responder a algumas ações, ou seja, a gente não dá lugar à ira. Então, o domínio próprio, por isso que eu digo, talvez seja a característica mais observada, porque ela vai balizar tudo ali, com a forma como eu penso, como eu falo e como eu vou agir. E aí vai criar uma característica de atitude e comportamento que vai ser diferenciada aos olhos do mundo. E isso a gente tem estudado aqui ao longo dos domingos. É fácil? Não, de forma alguma, porque não nos é natural sermos assim. Por isso que é traço, é característica do fruto do Espírito. Então o domínio é meu, mas é um fruto do Espírito. É Ele que tem que guiar a minha vida para que eu consiga isso. Tal como as outras características que nós vimos, paz, alegria, amor, benignidade, bondade, todas essas características eu tenho que procurar desenvolver, mas sempre guiado pelo Espírito Santo. E isso vai começar quando? Através de um novo coração, através da nossa conversão em Jesus Cristo. Quando nós obtemos esse novo coração e que a gente começa um relacionamento íntimo, pessoal, sujeitando nossa vontade e nossa vida a Deus e a Jesus, e a gente colocando a nossa vida debaixo do Espírito Santo, aí nós vamos conseguir produzir, né, ou ter esse fruto do Espírito com as características que temos estudado e também com domínio próprio. Por quê? Por nosso esforço pessoal e próprio, muitas vezes, ou talvez, nós não vamos conseguir controlar nossas ações e reações, porque nós precisamos de nos relacionar de maneira direta, íntima, pessoal e sujeitarmos a nossa vontade à vontade de Deus. E não só na nossa vida cristã, nos aspectos da igreja, não, em todas as áreas de nossa vida, a gente tem que estar fazendo com que o Espírito Santo possa ter oportunidade de nos guiar e nos levar ao aprendizado. Porque aprendizado, a gente só diz que algo foi aprendido quando a pessoa consegue fazer, ou elaborar, ou reelaborar, ou então, como se diz, demonstrar aquilo sem dúvida, de maneira que seja algo automático, que aí nos leva à questão do hábito. Hábito é nada mais do que aquilo que é internalizado, praticado de várias vezes, que leva à automação, que leva à forma de fazermos de maneira natural.
Então, por isso que eu digo, né, o domínio próprio é algo interno, também está lá relacionado no valor intrínseco, né? É algo dentro de nós que nós temos que buscar desenvolver, mas ele vai impactar tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que são ações que são extrínsecas, a forma como eu vou lidar, como eu vou reagir, a forma como eu vou me posicionar e a maneira que eu vou me posicionar, com seja moderação, adequadamente, de forma correta, digna e que é característica cristã. E aí, essa manhã, eu convido os irmãos para a gente refletir o que tem dificultado, né, nós desenvolvermos e nós exercermos o domínio próprio. E lembrando, quando a gente fala, né, controlar o domínio próprio, é natural a gente falar controlar o nosso coração, que lembrando que nós estudamos, quando a gente às vezes se refere ao coração, a gente não está dizendo o nosso órgão que faz, né, a pulsão do nosso sangue e que nos mantém vivos, mas a gente está dizendo da complexidade da pessoa no pensar, no agir e no sentir, ou seja, a pessoa como um todo. E o que tem trazido que é difícil controlar? Muitas vezes a gente não consegue ter esse domínio próprio, a gente não consegue nos controlar e desenvolver. Uma coisa está ligada à física. Vamos pegar a terceira lei de Newton, ela vai dizer o seguinte: a toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade, mas que atua em sentido oposto. Na física está dizendo de objetos em movimento. E na nossa vida a gente pode pegar emprestado esse conceito de física e vai dizer que tudo que nos atinge provoca uma reação. E hoje em dia o que nós temos mais é cobrança de ser reação rápida, né? A velocidade da informação, a velocidade dos acontecimentos faz com que a gente tenha reações rápidas. Então, nesse sentido da física, de toda ação provoca uma reação, muitas vezes nós temos a tendência de reagirmos rapidamente. E nesse reagir rapidamente é que muitas vezes nós não ponderamos, nós não refletimos, nós não pensamos, nós não escolhemos a palavra, nós não escolhemos a melhor saída ou a melhor maneira de abordar ou de lidar com qualquer assunto, seja ele na esfera da igreja, seja ele na esfera familiar, ou seja ele na esfera profissional. Nós não encontramos a maneira adequada por causa dessa questão da reação que tem que ser rápida. Outra coisa que talvez nos prejudique muito para controlarmos o nosso coração é a nossa querida amiga desses últimos tempos, dessas últimas, como se diz, modernidades, que é a ansiedade, o estresse. Então todo mundo está muito estressado, muitas vezes é por causa da velocidade das informações e das reações que têm que ser dadas. Então a pessoa fica ansiosa, a pessoa fica estressada e aí então ela não consegue mais o quê? Julgar adequadamente o que está fazendo, porque está muito estressada, está muito ansiosa com tudo o que está acontecendo, e aí ela não passa a não refletir. E aí isso dificulta realmente a pessoa ter um controle do seu coração, e isso prejudica o domínio próprio. Mas aí a gente vai ver o que está ensinado nos ensinamentos de Cristo. Ele não é o modelo que nós estamos seguindo para respondermos o que somos e o que fazemos diante do modelo de Cristo. O que ele diz? Trazer em mim todas as suas ansiedades, depositar em mim, que aí eu vou aliviar, eu vou resolver, ou seja, tenha confiança em mim. Então, muitas vezes nós cristãos não estamos demonstrando suficientemente esta confiança. É algo fácil, algo mágico? Não, eu sempre repito isso. Por isso que estamos em processo. Se é processo, é algo que não está pronto, acabado, terminado. Então, nós temos o processo de quê? De santificação, para que nós aprendamos todos os dias com seus ensinamentos e com as dificuldades que nos são postas diante da nossa vida. Essa questão que talvez esteja dificultando. E para nós também, cristãos, tem um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção. A gente precisa também dominar
o não querer. Muitas vezes, diante de nós temos situações que nós sabemos o que devemos fazer, qual a maneira correta de agirmos, ou a maneira mais adequada, ou a maneira mais sensata, mas muitas vezes a gente não quer. A gente sabe que a maneira mais adequada é deixar aquela pessoa que nos pisou o calo sem a resposta. Mas se a gente não der a resposta, o que vão falar de mim? Vão falar que eu sou bobo, que eu, como se diz, deixo qualquer um fazer qualquer coisa comigo, mas eu sei que às vezes eu devo desviar o furor conservando o silêncio. Mas devido à circunstância, o que vão dizer, eu respondo de que maneira? Eu respondo dando uma resposta que não é adequada ou que não está totalmente condizente. Isso também nos prejudica. A gente precisa de dominar o não querer. Muitas vezes a gente não quer e sabe que a coisa é certa, fazer ou deixar de fazer, mas a gente não quer e a gente não domina. E aí o domínio próprio vai dizer isso também. Porque muitas vezes a gente vai relacionar domínio próprio com situações que a gente fique, como se diz, a gente não pode demonstrar nervosismo ou tratar a pessoa mal ou de maneira, como se diz, desagradável à pessoa. E muitas vezes o domínio próprio, ele vai dizer as outras áreas, é o domínio próprio com a magula, no consumo, comprar mais que devo, será que eu preciso de comprar? Isso também é domínio próprio, mas principalmente domínio próprio também a gente tem que desenvolver nas questões que a gente sabe o que é certo fazer. E para ilustrar isso, eu trago aquela parábola, né, dos 2 filhos, quando o pai diz para um: quero que você vá trabalhar comigo na vinha. O primeiro fala: de jeito nenhum, não quero. No final, ele se arrepende e vai. O outro filho, pois não, claro que sim, e não foi. Qual que fez a vontade do seu pai? Qual teve o domínio próprio aí de controlar o não querer? Um simplesmente falou: ok, vou, mas depois ele não julgou que era certo. O outro, mesmo não querendo ir, ele refletiu que era o que tinha que ser feito. E aí ele foi. E para nossas vidas a gente tem que estar sempre pensando como desenvolver todo o fruto do Espírito com as suas características. E hoje, nesta manhã, estamos refletindo e conversando sobre o fruto, né, do domínio próprio, a característica do domínio próprio. A gente tem que pensar de preservar a palavra da vida. E o que é isso? Preservar a palavra da vida é preservar os ensinamentos de Cristo, o que ele deixou, né, na sua história, na sua trajetória, através dos seus ensinamentos, porque não é ele o modelo, não é ele o modelo que a gente tem que seguir? Lembrando, a gente está tentando responder quem somos, né, o que fazemos, e tendo o modelo dele em nossas vidas, de Cristo em nossas vidas. Então, preservar a palavra de vida é trazer esses ensinamentos para dentro de nós, para perto de nós, e fazer com que ele se torne hábito, para que assim o Espírito possa nos guiar e a gente possa conseguir produzir esse fruto que é do Espírito em nossas vidas. E aí lembrando a palavra de Tiago, que diz assim, que nós sejamos pronto para ouvir, tardio para falar. Então a gente tem que estar sempre, deixa essas palavras de Tiago, né? A gente tem que estar sempre pronto para ouvir e tardio para falar, porque aí a gente vai ter como balizar aquilo que nós estamos recebendo, nós vamos ter como acalmar o nosso coração, acalmar o nosso estresse, acalmar a nossa ansiedade e então produzir a resposta que seja mais adequado ao momento. Domínio próprio, em síntese, é buscar do Espírito que a gente possa ser moderado, equilibrado em todas as nossas ações, sabendo que isso é um aprendizado que nós temos que desenvolver internamente e depois nós temos que produzir frutos através dos nossos relacionamentos. Um grande abraço a todos e até a próxima.